Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas pinturinhas que são super fáceis para desbloquear vocês na pintura com giz pastel oleoso. Essas pinturinhas são no estilo bem coreano, então elas são super fofas para fazer decorações, cartões, adesivos, então você pode usar para uma infinidade de coisas. Eu vou usar o giz da Pentel, a caixa de 50 cores, porque tem uma variedade maior de cores. E como tá tudo misturado, eu tô mostrando logo as 3 caixas, tá? Porque meu giz é uma bagunça, assim. Eu tinha 2 caixas e foi misturando e aí tá tudo bagunçado. Mas é o da Pentel, tá? Eu tinha aberto caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês mandarem coisinhas que vocês queriam aprender a pintar. E vocês mandaram muitas coisas, então se vocês gostarem desse vídeo, dá um like pra ter parte 2. Assim, pra saber que vocês gostaram, eu vou poder fazer a parte 2 tranquilo. Bom, então vamos lá. A primeira pinturinha que a gente vai fazer é essa daí da garrafa. Eu vou usar um papel soltinho à parte pra ir mostrando pra vocês como faz. E a primeira etapa vai ser fazer o desenho. Primeiro você tem que fazer a base de um cilindro sem fechar a parte de cima. Ele tem que ficar desse jeito assim, aí você vai subindo bem devagar. E agora a gente vai fazer a parte da boca da garrafa, né? Então você vai subindo, vai dando uma afinada e vai dando uma subidinha. Pra fazer tipo um cilindro mais fino, sabe? Eu já aproveitei pra marcar o nível da água que tinha dentro da garrafa, beleza? Pra fazer a boca da garrafa é só você fazer uns retângulozinhos um em cima do outro, meio curvinhos. E tá pronta a garrafa que a gente vai usar. Eu só vou marcar aí os brilhos, né? Então, tipo, a parte onde vai ter luz, pra gente saber exatamente onde que a gente vai pintar, beleza? Depois que o desenho estiver pronto, a gente vai passar um limpa-tipos pra suavizar essas linhas de grafite, porque o grafite, ele mancha o giz pastel, então sempre suavize, seja com borracha ou limpa-tipos. E aí ele vai ficar bem clarinho assim. Essa garrafa ela é feita basicamente com os tons de verde e preto, então todos os tons de verde que você tiver já separa, ok? A primeira cor que a gente vai passar é o preto. A gente vai usar ela para fazer os contornos da garrafa da parte mais escura, então a gente vai pegar o preto e vai passar nesse contorninho da água e no contorno lateral da garrafa. E agora a gente vai vir com o verde acinzentado, que é o Green Grey, o número 19, e passa em toda a garrafa. Se você não tiver esse número de giz, você pode misturar verde com cinza, que ele vai dar essa mesma cor. E agora com o Dark Grey a gente vai passar nessa lateral onde a gente tinha passado o preto para dar uma escurecida. Passa um pouquinho no outro lado também para fazer aquele efeito do vidro. E agora para dar uma clareada a gente vai vir com o verde oliva, que é o número 53, e passar até a metade da garrafa, depois um pouquinho embaixo. Assim a gente vai conseguir dar aquele efeito de vidro mesmo da garrafa. Agora é só vir com o preto, reforçando aqueles contornos laterais da garrafa, onde é bem escuro mesmo. E não esquece de reforçar o contorno da base da garrafa e da parte da aguinha. Por fim, com esse verde mais clarinho, que é o número 55, a gente vai fazer alguns pontos de luz. Então, a gente vai fazer um pouquinho na base, um pouquinho no meio. E os pontos de luz branco mesmo, a gente vai fazer com giz branco. Para fazer a rolha, você vai usar um tom de ocre e depois um amarelo clarinho. E pronto, assim ficou a nossa garrafinha. É bem fácil, só com algumas passadas do giz aí você consegue fazer ela, então bem fofinha. O próximo é o copinho com flores, mas não tava gravando, então eu vou fazer no papel de baixo para não ficar 2 copinhos com flores na primeira página, tá? Então vamos fazer na página de baixo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o copinho. A gente vai fazer um copo normal, como se fosse com um pouquinho de água, só que a gente vai deixar uma aberturinha na parte de trás. E aí depois é só desenhar os cabinhos saindo ali, ó. Essa aberturinha é só pra colocar o cabinho mesmo, tá? E não precisa desenhar as flores, os botões e tudo mais. Suaviza as linhas com limpa-tipo. Agora a gente vem com o azul claro e contorna todo o copinho. Com o verde acinzentado ou verde oliva, a gente vai contornar os cabinhos das flores. E depois você pode vir com a cor que você quiser e vai fazendo os botões meio espalhados. Você pode escolher uma cor para as pétalas e você só vai fazendo as pétalas. É só dando uma puxadinha assim e vai fazendo 5 pétalas em cada botão. Depois é só voltar com o verde e ir puxando os cabinhos das flores de forma aleatória. Você pode até fazer uns cabinhos a mais e colocar mais flores, que é o que eu vou fazer.
prontinho e fica assim o nosso copinho com flores. Ele também é super, super fofinho. Essa texturinha também do giz que fica no papel é uma gracinha. Agora vamos fazer a tigelinha de iogurte com blueberry. Ela é bem fofinha também, tem uma sombrinha, então ela é bem dinâmica e vai ficar bem bonitinho também. Ela foi a minha favorita de fazer, sério, muito fofinha. Primeiro vamos começar com o desenho. Para isso a gente vai fazer um oval meio deitado assim, e depois a gente vai fazer um contorno em volta desse oval para fazer como se fosse a borda da tigelinha. Ali na lateral a gente vai dar uma apagadinha para fazer a colherzinha, então a gente vai fazer como se fosse um triângulo e fechar em cima, porque ela tem que ser mais fininha e depois mais grossinha na ponta. E aí dentro da tigelinha a gente fazendo umas bolinhas bem aleatórias, tá? Pode ser umas maiores, outras menores, só pra gente conseguir fazer como se fosse as blueberries dentro do potinho. Aí embaixo a gente vai fechar o corpinho da tigelinha e depois a gente vai marcar a sombra arredondada. Aí a gente passa o limpa-tipos e essa etapa ela vai valer para todo o desenho que a gente fizer, tá? A primeira cor que a gente vai passar é um amarelo bem clarinho e na sombra a gente vai passar o cinza clarinho, tá? Na parte de dentro da tigela a gente vai passar um branco, depois um azul claro e para deixar mais clarinho ainda a gente pode passar o branco de novo. E depois a gente vai passar o cinza na parte da colherzinha. E aí com aquele mesmo azul claro que a gente tinha usado para fazer a parte de dentro da tigelinha, a gente vai usar para pintar as bolinhas das blueberries. Na parte do iogurte a gente vai passar primeiro o branco para fazer a base e depois a gente vai vir com o amarelinho em cima. Depois, para fazer a luz e sombra do potinho, a gente vai vir com um ocre, depois a gente vai misturar com o amarelo em cima e aí depois passar o ocre de novo, fazendo esse formatinho aí. E a gente vem com um ocre mais escuro para fazer uma sombra um pouquinho mais forte, tá? Tem 2 tons de ocre dentro da caixa da Pentel e esses 2 tons de ocre que a gente tem que usar. Para dar um contraste maior na sombra, a gente vem com um cinza mais escuro e a gente vai passando bem rente ao pote. Depois é só esfumar com o mesmo tom de cinza que a gente usou para fazer a sombra clarinha, que no caso é aquele mesmo cinza clarinho. E aí na colher a gente vai passar o cinza bem na bordinha para dar também uma luz e sombra. No iogurte eu vou fazer 2 sombrinhas perto de 2 bolinhas. E depois com o azul escuro, que eu tô usando o azul da Prússia, eu vou fazendo metade, vou pintando metade de cada uma dessas bolinhas, como se fosse fazendo um arco em cada bolinha. E aí depois eu venho com o preto e faço uma sombrinha, algumas bolinhas aleatórias, só pra dar aquele efeito de blueberry, sabe? Que algumas partes são bem mais escuras, então eu uso o preto pra isso. E aí nas bordinhas do potinho, se você sentir necessidade, você pode usar um marrom pra ajudar a marcar a borda. E pra finalizar, você pode escrever breakfast do ladinho pra ficar bem bonitinho. Agora a gente vai fazer esse abacatezinho aqui, que é uma fofura também. Ele é bem facinho também, é basicamente verde e alguns tons de marrom, então vamos começar pelo desenho. Acho que o formato do abacate é o mais difícil de desenhar, porque ele tem umas formas meio soltas, assim, meio orgânicas, né? Então, tipo, não dá pra falar, desenho um quadrado, um círculo e tal. Então, pausa pra vocês olharem e a gente já começa a pintura agora. A primeira cor que a gente vai passar é o amarelo limão, a gente vai passar em toda a parte onde é a polpa do abacate, né? E pra casca a gente vai precisar do verde claro e depois o verde escuro, que a gente vai passar em toda a casca. Esse verde claro é só pra fazer um pontinho de luz mesmo, pra dar uma profundidade melhor. Agora bem na bordinha a gente vai passar aquele mesmo verde claro e é só ir passando em volta mesmo do abacate normal. Passa um pouquinho também naquela parte de dentro do abacate que tá sem o caroço. Agora pro caroço eu vou passar primeiro o tom de ocre mais claro, depois eu vou passar o tom de ocre mais escuro e depois eu vou passar o marrom, nessa ordem. O marrom tem que ficar embaixo para dar a luz e sombra. Na parte amarelada você pode dar uns risquinhos com o marrom e depois esfumar eles com o amarelo mesmo. E aí eu venho com o preto e vou dando um contorno ali no carocinho do abacate, porque eu queria que ficasse um pouquinho mais escuro, só que esse marrom da Pentel ele é meio fraquinho. Aí você pode vir com o preto e depois você esfuma de novo com o marrom, que ele vai ficar um marrom mais escuro. E agora chegou a hora de adicionar os brancos, então eu vou colocar um pontinho de luz ali no carocinho do abacate e em volta ali do abacate. Vou subir um pouquinho, se você achar que ficou muito você pode ir raspando ou passando amarelo em cima que ele vai sair do mesmo jeito.
pra finalizar, a gente marca a bordinha da casca do abacate com o giz preto pra dar um pouquinho mais de contraste. E pronto, tá feito o nosso abacatinho super fofinho. A última pinturinha que a gente vai fazer é a da cenoura. Pra fazer o desenho é bem fácil também. A gente vai começar fazendo um cilindro bem irregular, então você pode fazer a linha meio tremidinha, tá? Não precisa ser uma coisa perfeita, nem é um cilindro, é um cone, na verdade. E aí, pra fazer os cabelinhos da cenoura, né, é só você fazer algumas linhas, né, só pra ter uma guia básica ali de onde você vai passar o giz. E depois as folhinhas, né, a gente vai fazer depois bem soltas. A primeira cor que a gente vai passar para a base é o amarelo cromo, o número dele é o 5 e a gente vai passar em toda a cenoura. Depois a gente vem com o laranja, que é o número 3, e a gente vai passar só na parte de cima dessa cenoura. Com o amarelo cromo, a gente vem esfumando esse laranja para baixo para ele ficar bem uniforme, tá? Não coloca muita pressão para não ficar abrindo buraco na cor. Depois com o vermelhão, que é o número 10, a gente vai passar no mesmo lugar que a gente passou o laranja anterior, daquele mesmo jeito, e depois a gente vai esfumar com o laranjinha mais claro, que é o número 3, vai esfumando para baixo, sempre com movimentos circulares e sem colocar muita pressão na mão. E por último, a gente vem com o carmim negro, que é o número 22, e vai passando bem rente ali o contorno da cenoura, e depois a gente vai puxar essa cor para baixo, tá? Com o amarelo você pode ir fazendo alguns risquinhos para marcar como se fossem pontos de luz, e depois você pode vir com o branco também para fazer outros pontos de luz, que é basicamente aqueles risquinhos que tem na cenoura. Eu não sei o que é aquilo, mas é uma característica da cenoura. Para fazer os cabelinhos da cenoura, eu vou usar o verde oliva e eu só vou puxando mesmo os talinhos desses cabelinhos de forma bem solta mesmo, tá? Não precisa seguir muito os contornos, tá? Então você pode fazer de forma bem solta. E para dar um pouquinho mais de profundidade, você pode vir com o verde mais clarinho e passar entre os talinhos, e vai ficar mais ou menos assim. Para finalizar, você pode ir fazendo umas folhinhas de forma aleatória na ponta dos cabinhos, dos caules, né? Pra poder fazer aquelas folhinhas que tem basicamente na cenoura, né? Que normalmente quando a gente compra no mercado não tem mais esse negócio aí, cabelinho da cenoura. Mas você também pode colocar um verde mais claro para poder diferenciar a tonalidade das folhinhas. E pronto, a nossa cenourinha vai ficar assim, toda fofinha, cheia de luz e sombra, contraste, muito bonitinha. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a desbloquear o talento de vocês com o giz pastel oleoso, que é um material muito, muito legal. Ele dá um resultado muito, muito bonito também. Então, sério, gente, tentem fazer, porque é muito facinho. Vocês viram que é só tipo uma sequência e o lugar onde vocês vão colocar as cores. Basicamente é isso. Então, tentem fazer porque vocês vão adorar. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esquece de deixar um like, porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo aqui na plataforma. Ele entrega para muito mais pessoas, assim eu consigo crescer meu canal. Então, por favor, deixe seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve. E se você tiver gostado desse vídeo também, deixar o like é muito importante, porque assim eu vou ter uma métrica para saber se eu trago parte 2, ensinando a fazer outras coisinhas fáceis com giz pastel oleoso, para vocês fazerem adesivos, decorarem aí, sei lá, a parede do quarto de vocês. Enfim, né, gente? Enfim, várias coisas. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Um beijo para vocês, bebam água e tchau.